Salve Maria Rosa Mística. Que bom, meu irmão, mais um dia dos nossos 40 dias. Já caminhamos 5 dias e agora estamos entrando no 6º dia. Que coisa maravilhosa. Eu já quero convidar você para ir já entrando nesse espírito de oração. Hoje vai ser um dia muito especial. Nós vamos falar sobre o perdão, o perfume do perdão nesse sexta virtude de Nossa Senhora Rosa Mística, né? Sexta virtude, né? Olha que coisa boa. Então eu quero convidar você tem do lado, né? Eu sempre falo do aviãozinho do lado. Nele você pode clicar, né? E chamar, né, os seus convidados a participar desta live, né? Você pode convidar as pessoas para estar conosco neste momento, para poderem rezar, meditar o perfume do perdão, entrar nesta graça que Nossa Senhora nos convida, né? Essa graça de podermos juntos estarmos aqui partilhando esse momento tão maravilhoso, né, com Nossa Senhora Rosa Mística, né? A quarentena, ela é uma experiência de fé, ela é uma experiência de amor, ela é uma experiência onde que a gente vive de fato, né, os carismas de Nossa Senhora Rosa Mística, o carisma de Nossa Senhora Rosa Mística através da oração, do sacrifício e da penitência, mas vivido de maneira real, de maneira autêntica, né? Então, assim, nós queremos te convidar, né, para convidar outras pessoas. É só clicar aí no aviãozinho, convidar outras pessoas para participar conosco. Eu já estou convidando, né? Sempre convido aqui as pessoas para estarem junto conosco. Já estamos providenciando aqui, né, para que outras pessoas possam estar conosco aqui, tá bom? Em breve aqui, estou esperando, né? Estou esperando aqui, deixa eu ver minha esposa. Vamos ver se vai dar certo hoje, né? De convidar aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui se vai dar certo convidar a minha esposa para participar, né? Já vou chamar ela aqui agora, né, para a gente poder ir juntos, né? Então, vamos lá. Vou convidá-la aqui, né? Eliane, se ela aceita lá e a gente participa. Dona Margarete, olha, já vou falando o nome de algumas pessoas aqui. Dona Margarete, seu Paulinho, um grande abraço. Já temos aqui Maria Clara, né? Já temos muita gente entrando aqui. Opa, aí, ó, conseguiu. Oh, que maravilha. Estamos Deu juntos, certo, né? né, amor? Boa Sim, meu noite a bem. todos. Ei, André, que alegria ter você aqui conosco. André Washington, muita gente entrando para participar da nossa live oracional, né, gente? 40 dias, hoje nós estamos no 6º dia, onde que a gente vai rezar o perdão, que esse carisma de Nossa Senhora, aliás, essa Tudo, não né? é uma virtude de Nossa Senhora, a virtude do perdão. Então nós queremos te convidar hoje a gente meditar, a rezar com esse perfume de Nossa Senhora, que é o perdão. Ale, boa noite, Ale, grande abraço. Michele tá aí, Ei, Emi, muita gente entrando aí, né? Você, como eu disse, você tem um aviãozinho do lado, vai convidando pessoas aí para estar com a gente, né? Para a gente poder rezar junto nesta noite de sábado, o perfume do perdão, né? Que é uma grande graça para todos nós. é isso aí. Então nós vamos. Bom também te ver aqui, Lê. Então nós vamos iniciar, né, o nosso 6º dia, como o Gregório disse, meditando hoje o perfume do perdão. Mas antes disso, nós vamos invocar o Espírito Santo, né? Nós vamos fazer a nossa oração pedindo ao Espírito Santo que fique conosco, né, que acompanhe-nos, né, nessa meditação de hoje, que o Espírito Santo possa trazer ao nosso coração um desejo, uma abertura para de um coração que tem o desejo de perdoar, né? Que Deus, isso porque isso é graça, né? Isso é graça, o perdão é graça. Muitas vezes nós podemos pensar que somos nós que temos a força, né? E temos a capacidade para isso. E, na verdade, é graça de Deus. Então, nada mais do que nesse momento nós chamarmos, nós convidarmos e autorizarmos o Espírito Santo a ficar conosco, né? E nos acompanhar aí ao longo dessa meditação e que ele já vá tocando, né? Os nossos corações nesse sentido. Até porque o Espírito Santo, né, ele
Ele é Deus e ele pode, né? Ele que é o santificador, ele pode nos ajudar, porque às vezes humanamente nós não conseguimos perdoar, nós carregamos nossas mágoas e isso, né, acaba gerando, né, tantas questões físicas e emocionais. Então vamos sim pedir, né, o Espírito Santo para que ele esteja conosco. Então vamos iniciar a nossa oração em nome do Pai, do do Filho e Filho e do do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde Por por meio meio da da poderosa poderosa intercessão intercessão do do Imaculado Imaculado Coração Coração de de Maria, Maria, vossa amadíssima de esposa, Jesus. vinde, Vinde, Espírito Espírito Santo, Santo, vinde por meio meio da da poderosa poderosa intercessão do do Imaculado Imaculado Coração de Coração de Maria, Maria, vossa vossa amadíssima amadíssima esposa. Vinde, Vinde, Espírito Espírito Santo, Santo, vinde vinde por por meio meio da da poderosa poderosa intercessão intercessão do do Imaculado Imaculado Coração de de Maria, Maria, vossa vossa amadíssima amadíssima esposa. esposa. Já vai clamando o Espírito Santo. Vá dizendo para ele: vinde, Espírito Santo, Vem, sobre mim. Espírito Santo, Vinde, Espírito Santo, sobre minha história, vem, Espírito Espírito Santo. Santo, Eu peço agora que tu me ajude a olhar para a minha história com o olhar de Deus. E te peço que tu possa abrir a minha mente para que eu possa compreender tantas pessoas que eu carrego raiva, ódio, que às vezes pessoas que me magoaram, me machucaram com palavras, com ações, com atitudes. Por isso nós te pedimos, vem sobre nós agora, Espírito Santo, sobre nossa história, sobre nossa vida. E às vezes nós temos esta mágoa tão grande e só o Espírito Santo pode entrar naquele cantinho mais escuro do nosso coração, daquele cantinho mais em trevas do nosso coração. E eu te peço, Espírito Santo, eu te permito, Espírito Santo, entrar agora na minha história, Espírito Santo, e que tu possas vir trazendo à mente pessoas nos quais eu devo perdoar, situações de mágoa, situações até de dor física, dor espiritual que eu carrego em mim, em função, às vezes, de não perdoar, ou mesmo até de um desejo de vingança. Eu peço agora, Espírito Santo, que caia por terra esse desejo de vingança. Eu peço agora pela sua esposa, Nossa Senhora Rosa Mística, pelo qual nós meditamos esta quarentena, venha sobre nós, Espírito Santo. Orialá, Caxarahari, Alarialarialá. intercede, Mãe amada. Intercede por nós, Mãe, porque somos limitados, Mãezinha. Somos pequenos, Mãe, conhece nossas dificuldades, Mãe. Por isso nós te pedimos, intercede, Mãe, por nós. Peça ao Espírito Santo por nós, Mãe. Peça ao Espírito Santo, Mãe, que nos ajude a fazer essa linda caminhada da graça do perdão. Peça, Mãezinha, ao Espírito Santo que possa nos ajudar a perdoar com todo o coração, com desejo profundo. Porque, na verdade, não pela pessoa, mas pela nossa relação com Deus, pela nossa relação conosco mesmo. Para que sejamos curados. Para que isso que é flecha, que é ferida aberta, possa se fechando pela ação do Espírito Santo de Deus. Por isso nós te autorizamos e te convidamos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre a nossa mente, os nossos afetos, nossos sentimentos. Vem, Espírito Santo. Vem transformando os nossos sentimentos, Espírito Santo. Ora, lá chuve cantaralari, alabaralari, Nós queremos te entregar, Espírito Santo, esse sexto dia, o perfume do perdão. E viemos te pedir, vem, Espírito Santo, sobre nós. Que nesse sexto dia do perfume do perdão, Espírito Santo, tu vai trazendo para nós a essência do perdão que está no coração da Santíssima Trindade, no coração da Virgem Maria. Então nós queremos te entregar nossa vida, nossa história ao Espírito Santo. Verdade, Espírito Santo. É Nos verdade. ajude a meditar agora, Espírito Santo. Sim, Nos Espírito ajude a meditar esse perfume do perdão com o coração e a mente Sim, aberto. Espírito Santo, nós pedimos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Fica conosco. Fica Amém. nosso Espírito Santo. Amém. Então, nesse sexto dia, nós vamos iniciar com o texto bíblico, né? Para você que tem aí esse livrinho,
rezando 40 dias com Nossa Senhora Rosa Mística. Na página 54 está a meditação do nosso dia de hoje. E nós vamos iniciar com o texto bíblico de São Marcos. Marcos, capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes de pé para rezar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe também vossos pecados. Palavras de salvação, né? Glória a vós, Senhor. Sim. E agora nós vamos entrar na meditação, aquilo que Nossa Senhora já falei, isso, né, nós temos falado todos os dias, mas repetir para aqueles que não ouviram ainda. Esse livro foi uma inspiração de Nossa Senhora para nós, para Gregório e para mim. E ela foi, à medida que nós fomos escrevendo, ela foi nos inspirando, né, a palavras como se fosse ela mesma ali nos dando o sentimento dela para aquela situação, para aquele dia ali específico, né? E nesse dia de hoje, referente a essa virtude, essa graça do perdão. A rosa branca em meu manto nasceu da espada e dos espinhos da dor que sofri pelo desprezo a meu filho. Quanta maldade fizeram com ele, quantas injúrias e calúnias, que como uma espada afiada foram cravadas em meu peito, conforme pronunciou o velho Simeão no templo, que uma espada de dor traspassaria meu peito. Se não bastasse, era de se esperar gratidão por parte dos homens pelo ato de amor que salvou a humanidade. Em vez disso, ingratidão e desprezo aos ensinamentos e a meu filho. O que fiz com esses espinhos e essa espada? Transformei-a na linda rosa branca da oração, pelo perfume do perdão. Em meus sofrimentos, eu não dei espaço para a ira e amargura. Antes, estou a interceder por você, meu filho, e pela humanidade, clamando misericórdia aos pecadores. Aprenda de meu filho que o perdão não dá espaço para o ódio e contemple suas palavras na cruz. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lembre-se que no Pai Nosso, que é a oração da unidade, ele ensinou enfatizando que é preciso perdoar aqueles que nos ofenderam para que o Pai Celeste nos perdoe. Quando for orar, peça por seus inimigos e por aqueles que o perseguem. Ore também por aqueles que ama e que o ofenderam. E quando fores apresentar sua oferta no altar, reconcilie-se com seu irmão. As guerras provêm do ódio, porque nasceram da falta de perdão. Quantas enfermidades nascem da falta de perdão? E quanto o inimigo se aproveita para semear o ódio, porque não foi capaz de se perdoar. Na oração, o poder do perdão vai nascendo. Assim, os espinhos vão dando lugar a uma branca rosa, pura e perfumada, exalando o doce perfume que envolve todo o seu ser, curando, libertando e transformando a vida. No perdão, você vai fechar a brecha para que Satanás não possa penetrar em sua vida. Ele não suporta meus perfumes, que são virtudes, e o terreno de seu coração está preparado para não deixar crescer a raiz do ódio e da amargura. Quando derem a você espinhos, oferece a rosa do perdão. Quando derem o fel, oferece uma oração de perdão, como fez meu divino Filho na cruz. É muito profundo, né? Se a gente Muito profundo. parar aqui cada pedaço, né? Primeiro, a meditação da palavra que você falou, Marcos 11:25, né? Quando a gente estiver de pé para rezar, se a gente tiver alguma coisa contra alguém, nós somos chamados a perdoar essa pessoa, né? Então, olha para você ver, né? Antes de uma oração, então muitas vezes a gente eleva nosso coração, nossa mente, nossa voz para pedir a Deus alguma coisa, mas se a gente tem algo contra alguém, a orientação de Jesus, né, que a gente perdoe primeiro, comece com a oração de perdão, né? Oh, E aí, só te cortar um minutinho, isso é tão interessante, porque na verdade nós podemos falar assim, mas aquela pessoa não merece meu perdão. E a questão aqui não é essa, né? Não é o merecimento do outro, não é se ele merece ou não, não é a situação, se a situação realmente foi tão ruim, foi tão, né, triste, ou que seja lá o que seja, que gerou essa mágoa, essa amargura toda. A questão não é essa. A questão, primeiro, a gente olhando esse texto, a gente já percebe isso,
Percebe que a nossa relação com Deus, ela já fica cortada, ela já fica enfraquecida quando nós não damos o perdão? Então não é tanto pela outra pessoa. Claro, depois, em outro momento, talvez seja, vira uma misericórdia pela outra pessoa. Mas no primeiro momento, é por nós e nossa relação com Deus, né? O tanto que nós perdemos de graças diante de Deus, inclusive, por estarmos fechados por falta de perdão. Né? Então, assim, E, e sim, o que você falou, só reforçando, né, na meditação que Nossa Senhora faz, ela diz que quantas enfermidades nascem da falta de perdão e quanto o inimigo se aproveita para semear o ódio porque não foi capaz de se perdoar, né? Então, assim, é, isso vai corroendo a gente por dentro, a falta de perdão, né? Então, a falta de perdão vai corroendo muito a gente, né? É claro que dói muito o que o outro faz contra a gente, né? claro. Dói muito. Mas o quanto que nós ofendemos a Deus também, né? E Deus nos perdoa, né? Porque aquele fel que foi dado para Jesus na cruz, quando falam, quando deram o fel, quando derem o fel a você, né, oferece uma oração de perdão quando fez Jesus. Quer dizer, Jesus recebeu o fel. O que ele deu para nós? Amor. O que a gente deu para ele beber quando ele tinha sede? O fel, né? Então aquele fel é nosso também, né? Todas as vezes que a gente peca, que a gente erra, né? E Deus nos dá esse perdão também. Por isso que Jesus insiste no Pai Nosso, né? Que ele, né, quando ele termina de ensinar para os discípulos o Pai Nosso, ele fala, porque se vocês não perdoarem também os seus irmãos, Deus também não vai perdoá-los. É uma condição que a gente tem, né? De perdão. Também tem aquela parábola que é muito interessante, que um rei perdoa alguém, né? Que estava devendo muito. Aí daqui a pouco, essa pessoa que foi muito perdoada estava cobrando de alguém que estava devendo para ela e querendo ameaçar, mandar para a prisão, né? Aí o rei chama ele, né? E fala, olha, né, você foi muito mal, né? Então, assim, Jesus nos alerta muito, a palavra de Deus nos alerta muito, né? Que o quanto que a gente, sim, tem que rezar por aqueles que nos magoaram, nos chatearam, né? Que a gente está ali, que não, né, tá chateado com aquela pessoa, não tá legal. Quanto que a gente tem que rezar por ela, o quanto que a gente tem que rezar por aquelas pessoas que precisam mesmo, né? Então a gente precisa Isso, reconhecer, né, que a gente precisa perdoar. e é graça, né? O que a gente falava na oração, porque a capacidade de perdoar é graça de Deus. Não é algo que é próprio nosso, né? Nós somos limitados para isso. Né? Nós temos nossa limitação. Então, se a gente pensar, ah, não, eu, Eliane, ter capacidade de perdoar, talvez eu não tenha, né? Então, a primeira coisa, se eu tenho essa dificuldade, né? Se tem algo, alguma situação ali que eu preciso perdoar, a primeira coisa é pedir ao Espírito Santo que te ensine. Então, a Lê perguntou, né? Qual a melhor ação que eu faço para quem nos magoa? Né? A primeira coisa, se nós percebemos em nós uma dificuldade, se aquele rancor está ali, se dói ainda naquela situação, a primeira coisa é pedir ao Espírito Santo que venha ao nosso auxílio e nos traga a graça do perdão. E, em segundo momento, pedirmos mesmo, né? Senhor, me ensine realmente a perdoar tal pessoa, me ensine a perdoar essa situação que aconteceu, né? E eu peço, e aí, no terceiro momento, já é um ato, a gente mais amadurecido ali, com nossa relação mais íntima com Deus, a gente pede, ao contrário do que a gente poderia desejar, a gente começa a pedir a graça para a vida dessa pessoa. Né? Senhor, abençoa a vida dessa pessoa. Né? Eu não sei o que a levou a fazer isso, não sei quais motivos que ela fez isso, mas abençoa. Então, percebe que é um processo? Né? No primeiro momento, às vezes, nós não temos, somos vazios da capacidade de perdoar. Por isso, a gente tem que se encher daquele que é inteiro dessa virtude, que é o Espírito Santo. Então, a gente pede ao Espírito Santo, me ensina a perdoar. Né? Me dê essa graça do perdão. Eu preciso perdoar. E a gente fala abertamente mesmo, como a gente está conversando aqui. Ó, Espírito Santo, se você não tem relação com o Espírito Santo, não sabe como é que fala, é desse jeito que nós estamos falando aqui mesmo. Conversando assim, olha, Espírito Santo, não tenho intimidade ainda contigo, não sei como é que é isso, mas me falaram que é assim que tem que fazer, então eu estou vindo aqui e quero te pedir. Eu quero aprender, eu quero ter a graça, dessa graça do perdão. Eu quero ter, eu não tenho condições hoje, mas eu quero adquirir essa graça. Então me dá essa graça, Espírito Santo, me ensina a perdoar.
E você vai perceber, porque primeiro nasce de um querer nosso, de uma vontade. Então, a sua vontade, ela é super importante no processo. Às vezes nós não temos capacidade, mas a nossa vontade de perdoar, não, eu tenho a vontade de dar o perdão, mas eu não sei como, eu não tenho condições para isso. Nesse momento, o Espírito Santo vem em nosso auxílio, E quando a gente tem pede. algo muito interessante que uma experiência que eu gosto de fazer e que é muito bacana é quando você vai diante do Santíssimo, né? Santíssimo na capela, procura o Santíssimo e você lá de perto, de frente ao Santíssimo, você vai dizer para Jesus, né, que diga a verdade para ele, que seu coração está magoado com aquela pessoa, com aquela situação, que você tem dificuldade, né, de perdoar, mas que por ele você gostaria de perdoar aquela pessoa, né? Por amor a ele, por amor a Jesus, me ajuda, me ensina a perdoar aquela pessoa, né? E o que a Eliane falou, comece a rezar por ela, agradecer pela vida dela, reza pela saúde dela, pede pela família dela, pelos filhos dela, e adora Jesus por ela, né? Mesmo com o coração doendo, fica ali olhando para Jesus e Jesus, eu te adoro por aquela pessoa, por fulano de tal. Jesus, eu te amo por fulano de tal. Então, à medida que a gente vai fazendo isso, essa oração vai chegando até a pessoa e o nosso coração também vai se libertando, gente. É uma experiência maravilhosa. E é tão interessante, assim, se a gente tivesse noção dos problemas, do mal que é quando nós vamos nos deixando encher de mágoa, né, de rancor. Eu não sei se vocês conhecem, acho que alguns já conhecem, né? Conheceram Padre Rufus. Ele, em várias pregações, ele trazia várias situações, como ele era um padre exorcista, então ele trazia várias situações de pessoas que tinham passado por vários tratamentos médicos, com problemas físicas e psicológicas profundas, e que não conseguiam sair dessas situações, desses problemas. E ele conta, inclusive, o caso de uma moça, né, que ela alimentava uma raiva, uma mágoa muito grande dos pais. E ele conta que quando ele foi atender essa moça, que Deus deu para ele a visualização, o Espírito Santo revelou para ele o momento em que Satanás tomou conta do coração dela. Ela estava muito magoada e Satanás se alegrou com a mágoa que ela sentia. Satanás ficou feliz porque ele tinha espaço para ele agir. E ele realmente tomou o coração dela. E daquele momento em diante, ela vivia em trevas mesmo. Ela teve vários problemas de saúde. Ela chegou nada na vida dela avançava, progredia, né? Assim, profissional, socialmente falando. Mas em termos de saúde também ela foi definhando, né? E não conseguiam achar a causa daquilo ali. Até que um dia ele estava, né, chegou naquela cidade ali, falaram para ele para atendê-la, e o Espírito Santo foi revelando para ele, né? E ali, né, fez todo um processo de orientação para nesse sentido, e ela entendeu a necessidade que ela tinha a importância que ela tinha de perdoar os pais, e foi quando ela realmente já teve a libertação. É só para a gente ter realmente noção de caso, assim, isso é muito concreto, né? Isso é muito real, né? Não é uma questão ali espiritual que pode acontecer só com o outro, não. Isso, a falta de perdão, ele traz brechas profundas, né, que podem de fato impactar nossas vidas. Porque você pensa se aqui o Evangelho é uma narrativa do próprio Cristo, né? Se aqui ele fala que se nós temos algo contra alguém, ele pede para nós perdoarmos, para que o nosso Pai que está no céu nos perdoe também. Imagina, eu não receber a graça do perdão que eu fiz, do pecado que eu fiz, eu não ser perdoada porque eu não perdoei alguém. Então, assim, é uma barreira, né, muito, muito grande em nossas vidas. É o que realmente nos impede de alcançar muitas graças, né? E Então, essa virtude, amor, só falando, a gente olhando para Nossa Senhora também, imagina a dor de uma mãe ao ver tudo que fizeram com o filho dela e como que ela verdade. foi tratando essa situação. Então, a gente olhando para Nossa Senhora, a gente também pode pedir a ela essa graça, né? Sim, Que assim como ela, porque ela fala aqui, né? Eu vi tudo, ela viu né, o prego sendo cravado lá no filho dela, tudo que o filho dela escutou, todo aquele sofrimento, né? Ela fala, o que fiz com esses espinhos e esta espada? Transformei-a na linda rosa branca da oração pelo perfume do perdão, né? Então verdade. ela diz o seguinte, quando derem a você espinhos, oferece a rosa do perdão, né?
Então, é a vida, né? A vida é formada se a vida fosse essa rosa, né? Como a gente quer dizer, ela é de espinhos e ela tem essência positiva, né? Essência, Os né? perfumes, né? Os perfumes, né? Da rosa. Então, assim, é a gente transformar esses espinhos nesta rosa, né? Então, por isso que nós somos convidados hoje, né? A meditar e exalar esse perfume do perdão. Então, a gente precisa pedir muito isso à Nossa Senhora, muito a Jesus, né? Por isso que o nosso desafio, veja bem, é um desafio mesmo, né? É fazer uma oração por todos aqueles que machucaram você ao longo de sua vida, né? Olha para você ver como isso é desafiante, né? E também tem a opção de oferecer uma rosa branca, além disso, né? Oferecer uma rosa branca a uma pessoa que magoou você recentemente. Então é uma sugestão, né? Você oferecer uma rosa branca. Claro, não precisa ser hoje, pode ser na semana, pode ser nos próximos dias. Se você sentir esse desejo de fazer, sim, mas é muito importante que pelo menos a oração no desafio seja feita, né? Por todos aqueles que machucaram você ao longo da sua vida. Claro que você pode fazer ela mais prolongada, pensando em cada pessoa, mas nós queremos te convidar para fazer ela aqui hoje conosco, né? Vamos fazer ela aqui hoje, né? Neste momento, né? Agora que a gente meditou, vamos agora convocar o Espírito Santo para estar conosco e vamos conduzir vocês nesta oração. Então, nós queremos agora convidar o Espírito Santo mais uma vez para que ele fique conosco. E eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, para você ir lembrando de toda a sua infância, de todas as situações da sua infância que talvez você carregue mágoa, talvez você carregue, né, alguma chateação em relação aos seus pais, seus irmãos, alguém da sua família, alguém da sua escola, do seu vizinho, da sua cidade que você morava, que você agora vai lembrando essa pessoa e vai colocando ela diante de Deus e vai dizendo: Senhor, por amor a Ti, eu quero perdoar esta pessoa. Por amor a Ti, eu perdoo o que essa pessoa me disse na infância, o que essa pessoa fez comigo na infância, ou deixou de fazer na infância. Eu quero perdoar esta pessoa agora, em Teu nome, Jesus. Eu quero perdoar agora, Jesus, tudo que aconteceu comigo na adolescência, de pessoas que me magoaram, que me machucaram, de que fizeram coisas que me deixaram com muito ódio no coração, que agora eu quero renunciar a este ódio, renunciar a esta dor no meu coração. Eu quero perdoar esta pessoa e eu coloco ela diante de Ti. E por amor a Ti, Jesus, eu quero perdoar esta pessoa. Eu quero agora, Senhor, lembrar da minha juventude, né, de toda a etapa da minha juventude. Talvez eu já comecei em algum trabalho e já vi todas as mágoas que o trabalho me trouxe e eu quero perdoar esta pessoa, essa situação que me deixou muito chateada, essa situação na minha vida afetiva, talvez de alguém que me ofendeu muito, na minha vida de família, talvez com meu pai ou com minha mãe. Tudo isso que eu carrego, Senhor, e agora pesa no meu psicológico, no meu espiritual, emocional. Em Teu nome, Jesus, vai dizendo para Jesus, em Teu nome eu renuncio, Jesus, a todo esse peso que eu carrego da falta de perdão, da mágoa. Eu não quero carregar mais esta mochila. Jesus me mostra que tem muita gente carregando ainda a mochila da mala. Talvez a mochila, você não sinta ela tão pesada, mas existem ainda pedras. Ainda existem, né, pedras que você carrega aí por falta de perdão, né, coisas que faz o coração ficar duro, né, que afeta o seu físico, o seu psicológico. Nós pedimos agora que caia por terra, Jesus, corte esta mochila, deixe de carregar este peso agora em nome de Jesus. Diga para ele, em Teu nome, Jesus, eu renuncio a este peso, eu quero renunciar, eu, Gregório, a todo peso que eu possa estar carregando agora, toda pedra, toda mágoa, de qualquer pessoa, de qualquer inveja. Agora, em Teu nome, Jesus, eu quero perdoar, Senhor. Vai dizendo para Jesus na minha vida adulta, talvez no meu casamento, com os meus filhos, né, nos meus últimos anos, né, ou talvez até uma experiência da igreja, de pessoas que ofenderam, que me machucaram, que me magoaram. Agora eu, em Teu nome, eu perdoo. Às vezes eu preciso perdoar até a Deus, até a Jesus, porque eu fiquei magoado com o Senhor por determinadas situações que Ele não me concedeu e concedeu ao outro. Eu perdoo agora, Jesus, qualquer situação e perdoo até a mim mesmo. Espírito Santo, eu te peço a graça de me perdoar a mim mesmo, Espírito Santo. Me ajude a me perdoar, Espírito Santo.
a me amar como sou, Espírito Santo. Quantas vezes, Espírito Santo, eu tenho me culpado, eu tenho carregado um peso absurdo. Então, Espírito Santo, eu te peço, eu peço perdão pelas vezes que eu não louvei a Deus, que eu não honrei. Quantas vezes, Espírito Santo, que comigo mesma eu não fui bondosa, eu não fui misericordiosa. Eu quero pedir perdão e quero pedir a graça que eu mesma possa ir me perdoando, Espírito Santo. E perdoar a todos aqueles que me ofenderam, meus familiares, aqueles mais próximos. Ora la shiri cantara barbara la cantara laria la shiri cantara laria la baralaria la cantara laria la shiri. Dá-me a graça do amor, Espírito Santo. Vem, No Espírito lugar Santo, dessa mágoa, no lugar, Espírito Santo, desse sentimento ruim que eu trago em meu coração, eu te peço a graça da misericórdia e do amor, Espírito Santo. Dá-me a graça do perdão, Espírito Santo. Tem no Espírito Santo a graça de perdoar tantas pessoas na história da minha vida. Verdade. Vá dizendo para ele, eu perdoo, Espírito Santo. Se possível, vai no seu coração o nome dessas pessoas, talvez o nome dessas situações. E diga para ele, eu quero perdoar até aquilo que às vezes eu não me lembro, mas está lá no fundo do meu coração ainda. Eu peço este perdão daquela pessoa, daquela situação. Daquele colega de trabalho, daquele fato que aconteceu na minha vida. Eu quero perdoar agora, eu perdoo plenamente, Espírito Santo. Em nome de Jesus, por amor a Jesus agora. Eu peço esta graça da virtude do perdão na minha vida, que esse perfume possa exalar hoje, nesta noite, no meu coração, na minha mente, na minha casa. Eu vejo que esse perfume precisa exalar na casa de muitos que já estão participando dessa live, mas muitos que irão participar. Exale, como na cruz, que Jesus disse, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Viver do céu da amargura. Eu quero dar a essas pessoas, né, a rosa da oração, né, a graça do perdão para a vida delas também. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Nós louvamos. Muito obrigada, Pai. O Senhor, né, que hoje Ele possa conceder essa graça, né, através dessa meditação, desta oração, do perdão. O quanto Deus tem para fazer por nós, né? O quanto, né? Então, diante disso, né, quero convidar todos, né, a continuar esta oração. Pega esse desafio do dia, nessa noite, amanhã. Vai entregando essas pessoas, porque quanto mais você dizer para Jesus, Jesus, por amor a ti, eu perdoo essa pessoa, eu rezo por ela, mas ao longo dos dias, do tempo, quem sabe ao final dessa quarentena você está plenamente curado, você teve condição de perdoar plenamente essa pessoa, né? No final desses 40 dias. Olha que bênção, né? Hoje nesse perfume, né? Então que agora, né, a gente possa rezar a oração para todos os dias, né? Que está na página 37 do nosso livro, né? Na página 37. Então, vamos concluir, né, rezando esta oração para todos os dias. Então, você se imagine diante da cruz de Cristo, né? Imaginemos que agora nós estamos ajoelhados diante da cruz de Cristo, se você puder ajoelhar e estiver perto. Se não, se imagine a cruz diante de você. Ali Jesus, né, na sua frente, você de frente da cruz, Jesus todo ensanguentado, Nossa Senhora do teu lado, chorando pelos pecados da humanidade, Jesus ali, olhando, né, todo o sofrimento, perdoando todos nós diante da cruz. Vamos fazer esta oração. Eu te amo, Nossa Senhora Rosa Mística. Estivestes aos pés da cruz de teu Filho, e estás presente aos pés da cruz de nossa vida. Tuas lágrimas de sangue são lágrimas de sangue de teu Filho, derramadas no Calvário, que continuam a ser derramadas nos teus olhos pelos pecados da humanidade. Choras lágrimas de sangue, porque não respeitam mais o Criador
e as leis de Deus não são mais levadas em conta. Será que ainda podemos dizer que uma mãe não é capaz de chorar? Até sangrar Quer seus sangrar seus olhos pelos filhos que estão sofrendo? da Dai-me, mãe Rosa Mística, uma gota do teu sangue, porque é o mesmo sangue que sangue correu em que teu o pelo filho no Calvário, Calvário. o sangue que obtém a misericórdia de De Deus Deus por por nossos nossos pecados. e E concede concedei-me por tua por tua intercessão intercessão. a graça. Que Coloca a nesse graça. momento, né? Que nesse momento você possa colocar qual que é a graça, qual é a graça, qual é aquele pedido que você quer fazer para Deus nesse momento pelas mãos de Nossa Senhora. Qual é o pedido que o seu coração almeja que Deus possa conceder? Vai entregando para a mãe e ela vai entregar ao seu filho, nosso amado Jesus, para que ao longo dessa quarentena ele possa ir nos concedendo, se for para a vontade dele, e se de fato for o melhor para nós. E nós queremos pedir, além dos pedidos que vocês estão colocando, nós queremos também colocar pela festa de Nossa Senhora Rosa Mística, da qual a Casa de Acolhimento Rosa Mística, que nós fazemos parte, somos festeiros esse ano, para que ela possa já ir pedindo a seu filho Jesus que abra, que derrame sobre todas as pessoas graças abundantes de cura, de libertação, sobre todos aqueles que estão envolvidos ali pela casa de acolhimento, mas todos aqueles da paróquia que vão participar de uma maneira, né, remota ou presencial, que graças sejam concedidas de forma abundantes, porque é isso que Nossa Senhora tem para nós, é isso que Jesus tem para cada um de nós. Rosa Mística, Rosa Mística, quero chorar quero chorar contigo. contigo. Ensinar-me Ensina-me a a rezar, rezar, a a sofrer sofrer e e a a reparar reparar e com por e por amor. amor. Hoje eu quero Hoje eu ajoelhar quero aos olhar aos pés pés da da cruz cruz de de Jesus Jesus e e contigo contigo chorar chorar pelos pelo absurdo absurdos dos dos males males que que afrontam o afrontam o Criador. Criador. Hoje eu quero chorar Hoje eu quero pelos meus chorar pelos meus pecados e pecados pelos e pelo pecados do mundo. mundo. Que se Que se ouçam ouça apenas o correr apenas de o nossas das lágrimas, minha mãe minha Rosa mãe Mística, Rosalinde, as tuas de as tuas de sangue sangue e as e as minhas minhas molhadas. molhadas de água. Amém. Agora vamos rezar um Pai Nosso, três Ave-Marias e um Glória ao Pai. Pai nosso que Que estais estais nos céus, que santificado santificado seja o seja o vosso vosso nome. nome. Venha a Venha a nós nós o vosso reino, que e seja seja feita feito a a vossa vossa vontade, vontade, assim na assim na terra. terra como no céu. O O pão pão nosso de nosso cada de cada dia dia nos nos dai dai hoje. hoje. Perdoai Perdoai as nossas nossas ofensas, assim assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe Maria, de Deus, Mãe de Deus, rogai por rogai nós, os por pecadores, nós, agora agora e e na na hora hora de nossa de nossa morte. morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória Glória ao ao Pai, Pai, ao Filho Filho e ao e ao Espírito Espírito Santo, Santo, como era como no era princípio, agora e sempre. agora e sempre. Amém. 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 Olha, gente, que bênção, né? Sexto dia da nossa quarentena. Estamos caminhando, né, gente? 40 dias. Vamos ficar firmes. Você imagina Amanhã, quantos perfumes, né? Quão virtuosos nós sairemos ao final dessa quarentena, né? Ali amém. colados com a Mãe Rosa Mística, temos muitas virtudes que ela deseja nos conceder, nos ensinar e pela ação do Espírito Santo nos conceder, né? Então nós sairemos pela graça de Deus muito melhores do que entramos.
né? Especialmente se nós fizermos com toda a dedicação, com todo o amor, né? Todo esse propósito, né? De 40 dias aqui com ela. E lembrando que amanhã é o perfume da sabedoria, tá, gente? Então esperamos todo mundo Sabedoria. às 8 horas, né? Para estarmos rezando juntos, né? Lembrando que é todos os dias às 8 horas, né? Então esperamos você amanhã às 8 horas, né? Uma noite abençoada para você, para sua família. Que Deus o abençoe, exalando o perfume do perdão. Amém, amém. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo já vá tocando, né, o coração de cada um de nós, trazendo aos nossos corações, às nossas vidas, essa graça da virtude do perdão. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Um abraço.